Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Pela bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui para lermos juntos a Santa Palavra de Deus. E hoje estamos aqui para lermos o capítulo 12 do livro de Êxodo. Se você puder, abra então a sua Bíblia e vamos ler juntos mais esse capítulo aqui da Palavra do Senhor. Esse capítulo traz aqui como assunto principal a instituição da primeira Páscoa. Capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Verso 7. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso de número 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Verso 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Verso 10. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 15. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Verso 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Verso 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21
do mês à tarde. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Verso 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Verso 22. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até a amanhã. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Verso 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Verso 25. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Verso 26. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Verso 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Verso 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Verso 31. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Verso 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Verso 33. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Verso 34. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Verso 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Verso 38. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Verso 39. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito.
e não se puderam deter, nem prepararam comida. Verso 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Verso 41. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Verso 42. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Verso 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Verso 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Verso 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Verso 47. Toda a congregação de Israel o fará. Verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Verso 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Verso 50. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Verso 51. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ler então Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa e também a saída de Israel do Egito. Para a nossa meditação, eu quero ler com você os versos 18 e 19, que nos diz assim: No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo lemos sobre a instituição da Páscoa e depois a saída dos filhos de Israel do Egito. A Páscoa foi instituída por Deus para ser um memorial eterno para Israel, a fim de que a cada início de ano toda a família israelense se lembrasse daquela noite em que foram libertos da escravidão do Egito. Um cordeiro ou cabrito de 1 ano devia ser escolhido no 10º dia do primeiro mês e ficaria em observação até o 14º dia à tarde. Se o animal não apresentasse nenhum defeito ou enfermidade, seria então sacrificado no 14º dia à tardezinha. Pegariam do sangue desse cordeiro e passariam nos portais e na própria porta da casa da família. A carne do animal seria comida assada, com ervas amargas, por cada componente da família.
Naquela noite memorável, o anjo da morte veio à meia-noite ao Egito para matar todos os primogênitos, tanto dos homens como também dos animais. Mas na casa em que havia sangue nas portas, o anjo não entrou, passou por cima dela. Amados irmãos, a Páscoa é uma figura, o símbolo do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Meus amados, assim como o sangue do Cordeiro da Páscoa, aplicado em cada casa, protegeu os israelitas e salvou seus primogênitos da morte, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos salvar, não da morte física, mas da morte eterna. Porém, da mesma forma que o sangue do Cordeiro da Páscoa só poderia livrar os israelitas se fosse aplicado nas portas de cada casa, o sangue de Jesus só tem eficácia para salvar aquela pessoa que crer em Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, aplicando o sangue de Jesus, aleluia, pela fé em sua alma. Ou seja, a morte de Jesus, meus amados, não salva ninguém automaticamente. É necessário que cada pessoa se aproprie do poder salvífico lá da cruz, colocando sua fé em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Aleluia. Toda pessoa que fizer isso, com certeza escapará da morte eterna e entrará no céu para habitar eternamente com o Senhor. Oh, glória a Deus! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que nos disse o Senhor em João 3:16. Querido amigo, querida amiga, tome posse agora da vida eterna. Permita que o sangue de Jesus lhe purifique de todo pecado. Basta que, de coração sincero, você agora entregue sua vida a Jesus Cristo. E assim, a morte eterna não terá poder sobre você. Aleluia! Mas o seu destino será o céu de glória. Tome a sua decisão agora e aceite a Cristo como seu único Salvador. E o sangue de Jesus será aplicado em sua alma e você não morrerá eternamente. Louvado seja Deus. Eu creio que muitos corações neste momento estão se dobrando diante do Senhor. Muitos estão agora aceitando a Cristo como Salvador e eu quero orar por você neste momento. Querido Pai Celestial, nesse instante quero te pedir por esta vida, Senhor, que está dando ouvidos à Tua palavra, dando valor àquilo que o Senhor fez por ela lá na cruz do Calvário, estão te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, Senhor, liberta de todo vício, de todo mal e dá a ela força para te servir enquanto vida tiver. Abrace também a alma desse irmão, dessa irmã que está, Senhor, voltando agora para os teus caminhos. Que o teu sangue também possa purificá-los, Senhor, para que eles fiquem livres da morte eterna. É o que eu lhe peço agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, glória a Deus, estamos
chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra, e queremos desejar a você um dia muito abençoado na presença do Senhor juntamente com a sua família. Você que aceitou a Cristo, você que reconciliou-se, vá para a casa de Deus, vai servir a Deus e aguardar a volta de Jesus, tá bom? Aguardo você amanhã para lermos juntos Êxodo capítulo 13. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.